Bom dia, meu nome é Vitor e hoje estarei apresentando um trabalho sobre o dimensionamento de lotes em uma confeitaria. O trabalho é composto pela Carla Nery, a Gabriela, o Igor, que também estará apresentando o trabalho hoje, o Matheus Ladeira, eu e o Valdomiro Neto. Então, a respeito do problema de dimensionamento de lotes, ele busca determinar economicamente lotes de produção e distribuição, equilibrando decisões de armazenagem e preparação, o setup da produção. Ele foi iniciado em 1913 por Harris, e a produção de determinados produtos pode ocorrer com o propósito de atender às demandas periódicas de um conjunto de clientes. Os produtos podem ser armazenados tanto em uma fábrica central, quanto em depósito ou até mesmo nos clientes, onde as demandas são satisfeitas. Tanto as atividades de produção quanto as estocagens incorrem em custos relacionados, e o objetivo geral do problema é minimizar os custos de operação. Falando um pouco agora sobre o trabalho, ele é realizado sobre a confeitaria Adoçarte, que busca programar melhor a produção para atender ao aumento da demanda de bolos sabor chocolate, reduzindo seus custos. A produção pode ser diária, em qualquer dia da semana, sendo realizada apenas uma vez ao dia, limitado pela capacidade do forno. No dia em que há produção, há custo de preparação, tanto do forno e mão de obra, e por unidades produzidas, relacionando a matéria-prima. Os bolos não vendidos, eles podem ser armazenados para o dia seguinte, com um custo de estocagem, e há um limite nessa capacidade de estocagem. Em relação aos dados, a gente preparou uma planilha com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, com as suas seguintes demandas da empresa, o tipo da preparação unitária e estocagem e os seus respectivos valores, e a capacidade do forno e a capacidade de estocagem, sendo 100 unidades e 400 unidades. Olá, meu nome é Igor e agora falando um pouco sobre a implementação, vai ser utilizado o software GUSEC, que ele funciona como uma interface para o desenvolvimento de modelos de programação linear e de programação interimista, e ele vai usar como base o solver do GLPK. O período considerado para implementação vai ser o período T igual a 7 dias. E aí, para a primeira situação aí, onde os bolos de chocolate sofreram um aumento na demanda, o modelo ele vai ter como índice o período. As variáveis vai ser a variável yt, que é uma variável binária, que vai assumir valor 1 quando há produção e valor t quando não há produção. É a variável que vai estar relacionada ao custo de preparação de produção. O PT é a quantidade de bolos produzidas no período T, o ET é a quantidade estocada ao final do período. Os dados vai ter o T como a quantidade de períodos, o I como custo de preparação, o U como custo unitário de produção e o H como custo de estocagem. E agora falando um pouco sobre o modelo, ele consiste em minimizar os custos totais da operação. Então aqui a gente tem a equação do somatório, né, que vai ser o custo de preparação, o custo de produção e o custo de estocagem. E eles estão sujeitos a essas 7 restrições. Essa primeira restrição, ela coloca que o estoque total ao final do período T vai ser a produção daquele período mais o estoque do período anterior menos a demanda daquele período. Essa segunda restrição aqui, ela garante que ao final dos 7 períodos, né, dos 7 dias, o estoque vai ser zero. Essa restrição é a da capacidade de produção, então ele coloca que a capacidade ela tem que ser menor do que 400. Essa restrição é a da capacidade de estoque, que coloca que a quantidade estocada ao final do período T ela tem que ser menor que 100. Essas duas restrições estão relacionadas à não negatividade. E a última restrição ela está relacionada à variável binária, que é a yt. E agora o resultado dessa primeira situação, então ele vai ter aqui preparação todos os dias, vai produzir todos os dias. A quantidade produzida vai variar um pouco, a quantidade estocada, a gente vê que ela começa a ser estocada aqui no período 2, né, na terça-feira, para ela conseguir atender a demanda da sexta, que ela é maior do que a nossa capacidade de produção, que é de 400, então ela começa a ser estocada antes para conseguir atender essa demanda. E o custo total dessa primeira implementação, da situação com a demanda aumentada dos bolos de sabor chocolate, é de R$ 3.647,50. Bom,
Devido a um sucesso na empresa, houve uma mudança de contexto no trabalho. Agora o negócio foi expandido para uma pequena rede de confeitarias, sendo constituída por uma matriz e duas filiais. Dessa forma, foram algumas características que foram inseridas. Agora também há a possibilidade de 4 sabores de bolos diferentes, e a estocagem pode acontecer tanto na matriz da empresa quanto em suas duas filiais. Bom, agora em relação aos dados dessa segunda situação, a gente trouxe 3 planilhas organizadas tanto da matriz, da filial 1 e da filial 2. Nas planilhas, os bolos estão divididos nos 4 sabores que podem ser produzidos, tanto o chocolate, o ninho, o morango e o creme, e os 7 dias da semana. A gente também trouxe os custos de produção e as capacidades e o custo de estocagem, tanto nas matrizes quanto nas filiais, e os custos de produção de cada sabor. Agora falando sobre o modelo da situação 2, e aí a situação 2 aqui, onde a expansão das filiais e dos sabores, a gente tem mais 2 índices, que é o índice J, que é a loja, e o índice I, que é o sabor de bolo. As variáveis elas não vão mudar muito, então a gente tem a variável binária, que vai informar se há produção ou não do bolo do sabor I na loja J no período T, e ela vai estar relacionada ao custo de preparação. A variável P aqui vai estar relacionada à quantidade produzida de cada sabor em cada loja, e a variável E a quantidade estocada de cada sabor em cada loja. Então, os dados a gente tem o T, que é a quantidade de períodos, o J, que é a quantidade de lojas, o I, a quantidade de sabores, e aqui esses outros aqui relacionados ao custo, que vai ser o II, que é o custo de preparação, o UI é o custo unitário de produção e o HJ é o custo de estocagem em cada filial ou na matriz. E aí o modelo também ele vai ser bem parecido. Então a gente tem o somatório aqui de cada índice, né? Então tem a variável relacionada ao custo de preparação, e aqui é o custo de produção e ao custo de estocagem. Isso, todas as 3 para cada loja, cada sabor e período. As restrições também não vão mudar muito, vai ser relacionada aqui ao estoque, né, no final de cada período, para todas as lojas e todos os sabores e períodos. Aqui garante que ao final dos 7 períodos vai ter um estoque zero. Aqui garante que para cada sabor a capacidade é de 400 em cada loja. E aqui a capacidade de estoque em cada loja é de 150. Essas duas variáveis elas estão relacionadas à não negatividade, essas duas restrições, na verdade. E essa última restrição é a que coloca que a variável y só pode assumir valores binários, 0 ou 1. Bom, a partir do que foi explicado anteriormente, fica constatado que a confeitaria consegue atender a nova demanda referente aos bolos de pote dos diferentes sabores na matriz, tanto de chocolate, o ninho, o morango e o creme. Nas filiais, essa demanda também é atendida, porém é necessário garantir maior estocagem dos produtos, visto que no início da semana a demanda possivelmente não seria atendida. Isso mostra que a empresa precisa manter um estoque de produtos acabados para atender essa demanda. E aí, a partir disso, a gente chega num custo total mínimo para atender a demanda na semana, tanto na matriz como nas duas filiais, igual a 73.887. E para a realização desse trabalho, foi realizado um modelo matemático que capturasse todos os aspectos e cenários envolvidos no problema desenvolvido, com o objetivo de minimizar os custos da produção dos bolos e atender essa nova demanda da empresa. E aí, a partir disso, foi realizado um dimensionamento de lotes para a produção da confeitaria, né? Determinando o lote ideal a ser produzido diariamente, verificando que em ambos os cenários referentes à empresa em questão, há a capacidade produtiva necessária, sendo que em alguns momentos é necessário garantir a estocagem dos produtos para atender a demanda. Muito obrigado.